Pai do Senhor, irmãos, tudo bem? Hoje nós daremos início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, que é a lição de número 9, né? A qual o título está escrito: Um chamado à adoração e o alerta. Antes de começar a nossa lição, irmãos, eu queria estar orando com os irmãos para Deus estar abençoando a nossa aula de hoje. Vamos orar? Querido e amado Deus, nosso Criador, Salvador de nossas almas, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas até o presente momento. Senhor, queremos te pedir, Senhor amado, encarecidamente, que o Senhor venha nos guiar, Senhor amado, abrir as nossas mentes nessas lições tão maravilhosas para nós aprendermos cada vez mais sobre a Tua Palavra. Senhor, nós te pedimos tudo e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos, por estar aqui mais uma vez. Vamos aqui dar início à nossa lição de hoje, que é uma das lições mais importantes da vida do cristão, que é a adoração ao nosso Senhor. O texto áureo da lição fala assim: Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmos 95, verso 6. A verdade aplicada diz assim: a adoração envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência. Objetivos da lição: mostrar que o Salmo 95 é um convite à adoração. 2. Entender o que é a adoração verdadeira. 3. Alertar que é preciso estar atento à palavra de Deus. Amém? Irmãos, se os irmãos não estiverem com a revista, não tem problema. Nós vamos ler o nosso texto aqui no Salmos número 95. Se os irmãos estiverem com as suas Bíblias, podem abrir e acompanhar conosco. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10 somente. Tudo bem? Vamos ler aqui. Vinde, cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Aprendemo-nos ante a sua face com louvores e celebramo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Não endureçais os vossos corações, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração. E disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, esse salmo ele tem como o verdadeiro chamado é o que? A adoração e ao alerta, né? Deus ali fala da desobediência do povo ali no deserto, né? Que o povo agiu de maneiras incorretas, né? Exigindo coisas de Deus com desobediência, e Deus esteve desgostoso com aquele povo, né? E fez aquele povo ficar 40 anos ali naquele deserto, né? E pela desobediência deles, né? E esse é um alerta para que nós que viríamos, né, nas próximas gerações não cometessem o erro que eles cometeram lá no passado. Porque fala aqui no versículo 9, né? Vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. Ou seja, ele está dizendo, ó, vocês estão vendo o que eles fizeram, então não façam o que eles façam, porque senão vocês vão ser castigados. Deus está bem claro em dizer isso. E esse louvor, esse salmo vem trazer isso, né? O que devemos fazer, o que não devemos fazer, cometer os erros que cometeram no passado, né? Nós vemos aqui também na introdução, que vai bater certinho com o que eu estava falando agora há pouco, ó. Os Salmos 95 e 81 são convocações ao povo de Deus para a adoração, trazer à memória os poderosos feitos do Senhor e alertas para não negligenciar a relevância
da confiança e obediência em todo o tempo. Ou seja, é isso mesmo que eu tinha acabado de dizer. É esse o motivo, né, deste salmo está trazendo, que é a adoração e também um alerta a não cometermos os erros do passado que o povo cometeu. No nosso tópico 1, nós vamos aqui desenvolver aqui sobre um convite à adoração, né? Que é o vinde e cantemos, que é o louvor. Irmãos, o louvor ele tem como ênfase, duas ênfases aqui, nesse texto aqui que o autor colocou aqui para nós, né? O primeiro, o que que é? Louvar ao Senhor com júbilo, ou seja, com alegria, né? Louvar ao Senhor com júbilo, com alegria, é o fervor, é o amor, é a entrega no momento de louvar ao Senhor, né? Nós observamos que, às vezes, nós vemos louvores maravilhosos, né? Que as pessoas cantam, né? Mas temos nossa harpa cristã também, que tem vários hinos maravilhosos que cantam na igreja. Ou seja, o verdadeiro louvor na igreja, ele tem que ser respeitado, irmãos. Ele tem que ser um dos momentos mais importantes, né? Tirando a palavra de Deus, é claro, do início do culto. Ou seja, o culto ele se inicia a partir do momento que você sai de casa, né? Você já sai centrado ali, buscando a presença de Deus, buscando ali agradecer pela tua semana, pelo teu dia, pelo teu trabalho, pela sua vida que Deus tem guardado ali até o presente momento e você está ali adorando a Ele. É por isso que quando nós estamos pregando ou temos alguma oportunidade, nós falamos para os irmãos, quando nós atravessamos do portão para dentro da igreja, ou então no momento de adoração, que nós começamos a adorar o Senhor na nossa casa, em qualquer lugar, nós temos que se desligar do mundo. Todo aquele problema, aquela discussão, aquilo que aconteceu, fica para fora. Ali é um momento que você entra no santuário de Deus. Ali é um momento entre a relação íntima entre você e Deus. Então não pode ter nada que atrapalhe essa relação. Ou seja, você ora e ao mesmo tempo que você ora, você termina de orar e começa a louvar ao nosso Deus. Você começa a adorar Ele em louvores. Quando a banda, quando o coral começa a cantar os hinos da harpa ali na frente, é um momento importante, irmãos. Porque você está louvando ao Senhor, você está adorando. Por isso que é de extrema importância cantarmos junto. Nós temos que cantar. Pega a sua harpa, cante. Aumente, levante a tua voz, porque essa adoração, ela é individual. Ela se torna coletiva quando todo mundo canta, mas ela é individual. Você está se mostrando que você está adorando a Deus, você está se agradecendo pelo dia que Ele te proporcionou, pelo trabalho, pelo fôlego de vida que Ele te deu. Então você está demonstrando isso no teu louvor, na tua oração, mas no teu louvor também é importante você louvar. Então abra a tua boca. Quando estiver no culto, estiver em casa, pega a harpa cristã, louve ao Senhor, louve de coração, porque você está demonstrando para Ele que você está dando graças e glórias a Ele, né? Vemos aqui também a segunda ênfase, né? Que é aqui, que é o quê? O louvor deve ser dirigido ao Senhor e não ao homem, né? A grande reflexão a ser feita atualmente consiste em saber para quem são os louvores. Irmãos, está acontecendo coisas horríveis no nosso meio. Louvores que não têm nada a ver com a adoração a Deus. Louvores que são direcionados ao ego do homem, a levantar a força, a levantar a cabeça do homem e exaltar ao homem. E não tem nada de Deus. Louvores que obrigam a Deus, que Deus é obrigado a abençoar o homem, que Deus é obrigado a fazer alguma coisa para alguém, meu irmão. Deus não é obrigado a fazer nada para ninguém. Nós que temos que fazer, nós somos o pó da terra. O Senhor, Ele é digno de toda a honra, toda a glória, de todo louvor e toda adoração. Só Ele. Todo louvor a Deus, hino, seja qual for música que fizer em direção ao Senhor, Ele tem que ser o foco. Ele tem que ser o centro de todas as coisas. É igual na igreja.
a pregação, a adoração, tudo que for feito no culto da igreja tem que ser 100% cristocêntrica, 100% dedicado ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Salvador. Então, toda a honra e toda a glória é dada a Ele. Ele que é merecedor. Nós não somos merecedor de nada. Entendeu? Ele que morreu por nós na cruz. Então, todo louvor tem que ser direcionado 100% ao Senhor. Nada ao homem. Nada às coisas materiais. É sempre a Ele, né? Vamos andar aqui na lição. No tópico 1, 2, fala sobre os deuses, né? Que Deus ele está acima de todos os deuses. Na época, né, teve uma das desobediências, né, que aquele povo fez, né, com Deus foi o quê? Foi fazer, né, um ídolo, né, para adorar em vez de adorar o Senhor, né? Todos sabem que Moisés, quando foi subir ao monte para falar com Deus, né, Deus alerta a Moisés a descer rápido, né, do monte para ir lá, porque o povo já tinha se corrompido, o povo tinha feito um bezerro de ouro para adorar. Então, eles adoravam qualquer coisa que achassem ali, mas não adorava a Deus, né? E isso entristece o coração de Deus. A idolatria que até hoje nós temos, né? Ela é o que mais fere, né? O relacionamento do homem com Deus. Porque é uma coisa, um mal que está impregnado, né? Até os dias de hoje. E eu queria dizer também que a idolatria ela não está só em imagens, né? Em objetos, né? A idolatria pode estar no nosso meio também, né? No meio cristão, né? Há pessoas que adoram pregadores, pastores, né? Cantores, né? E isso é idolatria, irmãos. Idolatria nada mais é que você deixar de adorar a Deus e colocar alguma coisa no lugar de Deus, né? Porque o mandamento que Jesus nos deu foi o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração. Ou seja, Deus ele é o centro de tudo. O primeiro amor nosso, toda a nossa adoração e amor é a Deus primeiro, depois as demais coisas, né? E tem pessoas, e idolatria é o quê? Você substituir Deus, você tirar Deus como seu único, né? Seu único adorador que você adora, né? E colocar outra coisa no lugar, um ídolo no lugar. Ou seja, pode ser time, né? Alguns objetos, tem gente que coloca, que nem eu já falei, né? Esses outros que eu falei atrás, né? Pastores, cantores, filhos também, pai, mãe. Então, isso se torna uma idolatria. Idolatria não é só adorar imagens. Idolatria também inclui outras coisas também. É você tirar a imagem de Deus, você tirar o foco de Deus e adorar mais outras coisas. E isso é idolatria. Isso nós temos que tomar cuidado no nosso meio. Por isso que no Salmo está dizendo isso, né? Que Deus ele é acima dos deuses, porque muitos faziam deuses ali, né? Muitas províncias ali, né? Além do onde o povo de Israel estava, adoravam ídolos, né? Faraó mesmo, né, adorava vários deuses, porque Deus ele colocou aqueles castigos, né, aquelas pragas, 10 pragas. Cada praga daquela que Deus colocou sobre Faraó e o Egito era contra os deuses deles. Era dizendo que Deus era mais poderoso que os deuses deles. Era afrontando e derrotando cada deus daquele povo egípcio, né? Porque eles tinham vários deuses, deuses animais, deuses de vários tipos. Só que Deus provou ali, naquelas 10 pragas ali, que ele é mais poderoso que qualquer ídolo, qualquer deus que eles inventavam, né? É por isso que na Bíblia, quando se escreve Deus em letra minúscula, são deuses falsos, são deuses que são fora do mandamento de Deus. O Deus verdadeiro que está escrito na Bíblia em D maiúsculo, é por isso que toda vez que nós formos escrever Deus, em qualquer texto, em qualquer mensagem, nós devemos escrever Deus com D maiúsculo, que é o Senhor dos Senhores, o Deus, o Criador de todas as coisas, é o Deus que nós adoramos de verdade.
Agora, quando você vê na Bíblia escrito Deus com D minúsculo, são deuses totalmente inferiores, que não são deuses, são farsas, são coisas que não existem, que eles adoram, colocam como idolatria, né? E é por isso que nós não devemos ter idolatria por nada. Nós devemos a nossa adoração somente ao nosso Deus. Amém, meus irmãos? E a Bíblia relata, né, outros povos, né, que não falei agora aqui, que adoravam outros deuses, né? Está lá em 1 Crônicas 16, 26 e também em Isaías 46, versículo 1 e 2, que são povos que adoravam outros deuses. Nós temos vastas e vastas passagens na Bíblia falando de idolatria, né? Mas vamos andar aqui com a lição. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, ou seja, nos Salmos ele fala que Deus ele é o criador de todas as coisas. Ele criou cada centímetro da terra, ele criou cada ser que existe no nosso redor, no nosso meio. Ele nos criou. Então ele é digno de toda a honra e toda a glória, né? Ele fez tudo à sua perfeição. O nosso corpo foi Deus que criou. O nosso corpo ele é perfeito, irmãos. A máquina mais perfeita que há na face da terra é o ser humano, que tem o poder de pensar, tem o poder de criar, tem o poder de tantas coisas, irmãos, né? O corpo humano nem se fala, irmãos. Coisas, evoluções que a medicina ainda nem descobriu, que o corpo ele evolui, né? Ele evolui. Ele consegue se recompor, ele consegue fazer de todas as coisas, todos os métodos, é só Deus. Ele é o criador de todas as coisas, é o ser mais inteligente que possa existir, é o Senhor Deus. Por isso que nós devemos adorar de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, esse Deus maravilhoso que tem nos dado a vida. Amém? Vamos andar aqui com a lição também. No tópico 2, o conceito de adoração, irmãos. O conceito de adoração, como nós devemos orar verdadeiramente o Senhor Deus, né? O conceito de adoração. Aqui, ele promove 3 tipos de convite, né? 3 tipos de atos, né, de adoração, né? Que é adorar, ajoelhar e prostrar, né? Esses conceitos são os conceitos da adoração. Tem a adoração doméstica, né? E tem a adoração coletiva, né? Qual que é a adoração doméstica? É a nossa adoração em casa, né? Quando nós fazemos os nossos devocionais, né? Quando nós fazemos os nossos cultos domésticos, né? É esses tipos de culto que nós adoramos a Deus, né? Fazemos nossos louvores, né? E nós nos prostramos, ajoelhamos ao Senhor, né? E elevamos a nossa mente somente a Ele, né? Aos seus feitos, às suas bênçãos que tem feito em nossas vidas. Também oramos, pedimos para outros irmãos, outras pessoas que estão necessitadas. Nós entregamos tudo nas mãos dele, né? A nossa adoração doméstica é muito importante, de extrema importância, né? Não devemos adorar a Deus só no templo, só na igreja, mas em casa também é muito importante. Culto doméstico, né? Culto doméstico é essencial nas casas, irmãos. Porque o culto doméstico, além de nos achegar mais a Deus, né? Nos ter uma relação mais íntima com Deus, né? Que quanto mais nós adorarmos, quanto mais nós orarmos ao Senhor, mais intimidade nós estamos tendo com Ele. Você sabia disso? Quanto mais você ora, quanto mais você adora ao Senhor, mais perto dele você fica, mais intimidade com Ele você tem, né? Quanto mais oração você orar, mais você se aproxima de Deus. Também nós ensinamos as nossas crianças, nossos filhos, também a caminhar no caminho. Eles vão aprendendo ali a toda a rotina, como é orar ao Senhor, como é adorar ao Senhor. Eles já aprendem de pequeno, de criança, já ali o caminho, né? Que lá em Provérbios fala, né? Ensinar a criança o caminho que ela deve seguir. Então nós estamos ali trabalhando com nossos filhos também. Esse é o culto doméstico. Ele é muito de extrema importância, né? Como o pastor às vezes fala na igreja, quanto mais oração, mais poder, menos oração, menos poder. Então, quanto mais a gente orar, mais poder, né? Mais
mais intimidade nós temos com o Senhor. Também que é a adoração doméstica, né? A dois é a adoração pública, né? A qual tinha no Antigo Testamento, né? Que era as festas, né? Que era a festa de Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa do Pentecoste. Então, são essas três importantes festas que tinham no passado, lá no tabernáculo. Hoje nós temos a igreja, que nós temos todos os nossos irmãos que estamos unidos em comunhão, né? Adorando ao Senhor, fazendo a nossa ceia, a ceia do Senhor, né? Estamos ali no batismo, nós estamos sempre reunidos ali, né? Em louvor, em adoração ao Senhor. E é uma extrema comunhão entre nós ali junto, né? E é importante que a igreja esteja em perfeita comunhão, né? Os irmãos estejam em harmonia com os irmãos, o ministério também em harmonia, todo mundo junto, porque a presença do Espírito Santo ela se manifesta dessa forma, dessa maneira, ela se manifesta quando há comunhão entre as partes, quando há comunhão entre os irmãos, né? Quando há harmonia entre os irmãos, quando há o amor verdadeiro ali, não há intrigas, não há rechações, não há coisas que são fora dos conceitos de adoração ao Senhor. E a presença do Espírito Santo se manifesta grandemente, né? Nós vemos nas ceias do Senhor, né? Tem ceias que são inesquecíveis, que eu não esqueço, irmãos, que a presença do Espírito Santo tem manifestado fortemente na igreja, né? Porque a comunhão entre os irmãos, aonde tem comunhão, o Espírito Santo se faz presente, ele se manifesta, né? Não adianta o pregador ele tá ali pregando a palavra de Deus e é por causa dele que a manifestação do Espírito Santo vai esquentar a igreja, vai fervorecer ali no meio dos outros. Se não há adoração, se não há comunhão entre os irmãos na igreja, não adianta, o Espírito Santo não manifesta, porque é um impedimento. O maior impedimento da manifestação do Espírito Santo na igreja é a falta de comunhão. A igreja que não tem comunhão, não tem harmonia entre os irmãos, infelizmente, fica difícil do Espírito Santo se manifestar na igreja. Por isso que é preciso reverência, obediência, né? Respeito na presença do Senhor entre os irmãos, né? É isso que eu creio que no tempo no Pentecoste, quando os discípulos ali receberam a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, eles estavam em comunhão entre eles. Eles oravam ali juntos, estavam unidos, né? E eu tenho certeza que quando há união, quando há comunhão na igreja entre os irmãos, né? Não, um não fala com o outro, outro não fala com o outro, não. Quando há comunhão coletiva dentro da igreja, é inevitável. E o Espírito Santo ele se manifesta. E ele se manifesta, irmão, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não é, o Espírito Santo só vai se manifestar só na hora da palavra. O Espírito Santo só vai se manifestar só na ceia. Não, ele se manifesta em qualquer momento. Pode ser no louvor. Eu já vi o Espírito Santo se manifestar na igreja só com a primeira oração, só com a saudação, só com o louvor. Nos louvores, ele manifesta. Ou seja, onde ele encontra comunhão e harmonia, ele manifesta. Ele tem prazer de se manifestar no meio do teu povo. Mas só quando há briga, alguma coisa impedindo, né? Falta de comunhão. Quando há falta de comunhão, a verdade é essa. Quando há falta de comunhão, o Espírito Santo ele não se manifesta, porque a adoração tem que ser verdadeira. A adoração tem que ser de coração aberto, vinda de dentro para fora. Entendeu? E quando há uma verdadeira adoração de dentro para fora, não tem como o Espírito Santo não se manifestar no nosso meio. Porque ele está dentro de nós. E ele requer respeito, reverência, sobre tudo. Entendeu? Nós vamos aqui, a forma de adoração, né? Como eu já disse, né? Aqui. Antigamente, no Antigo Testamento, a forma de adoração era através de sacrifícios, né? As pessoas que tinham mais poder requisitivo, né? Eles levavam um bezerro, né? Um carneiro,
para poder sacrificar ali ao Senhor. Levavam até o tabernáculo, né, ou até um templo mais para frente, e sacrificavam ali em adoração, né, perdão dos pecados e tudo ali, né, para engrandecer o nome do Senhor. Hoje nós não fazemos mais isso, né? Hoje os nossos sacrifícios são sacrifícios de louvores e adoração ao Senhor. Por isso que é de extrema importância nós louvarmos ao Senhor na igreja, nós louvarmos ao Senhor em casa. Nós temos que cantar, porque nós cantando, alçando a nossa voz, nós estamos em adoração ao Senhor, nós estamos entregando os nossos agradecimentos, nós estamos pedindo ao Senhor que nos dê força, nós estamos entregando o que? O nosso sacrifício, que é o sacrifício de louvor, emprestando em culto ao Senhor. É dessa maneira que nós adoramos ao Senhor. Não é que nem antigamente que era preciso fazer sacrifícios, porque após Jesus Cristo, nossa adoração agora é em louvores, é em orações, entendeu? E fazer a nossa parte, fazer a obra de Deus aqui na terra, né? É essas formas de adoração, né? Que nós tínhamos naquela época. E aí temos também aquela passagem, né? A passagem ali da mulher samaritana, lá de João, né? Que ela pergunta para Jesus, né? Que uns falam que temos que adorar aqui no monte, e outros falam que nós temos que adorar em Jerusalém, né? Porque como os irmãos conhecem da passagem da mulher samaritana, os samaritanos eles não se relacionavam com os judeus, porque eram 10 tribos, eram 12 tribos, duas ficaram em Jerusalém e 10 foram para a Samaria. Então eles não se comunicavam. E quando Jesus quebrou essa barreira, nessa passagem Jesus quebrou essa barreira, porque ele encontrou com a mulher que era de Samaria e conheceu ela, conversou com ela sobre todos os feitos que Deus ia fazer e também revelou para ela, né, coisas da vida dela que ninguém sabia, né? E ela diz que ele era profeta. Depois ele revela que ele é o Messias para ela. E ela acha aonde devemos adorar, no monte ou em Jerusalém. Jesus fala claramente, vai chegar o tempo que não vai ter nem em Jerusalém e nem nos montes. Deus vai procurar os verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, não há lugar para adorar a Deus. Não tem lugar certo para adorar a Deus. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar, irmão. Você pode adorar a Deus na sua casa, você pode adorar a Deus no seu trabalho, você pode adorar a Deus na sua escola, na faculdade, na rua, em qualquer lugar você pode adorar a Deus. Basta você fechar os seus olhos e elevar em oração ao Senhor. Ali você já está adorando, entendeu? Qualquer lugar você pode adorar a Deus, porque Deus ele procura os verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e em verdade, entendeu? E o próximo tópico vai falar seriamente disso, que é o tópico 2.3, que fala as atitudes de uma verdadeira adoração. A verdadeira adoração, o centro da verdadeira adoração, irmãos, é a santidade. A santidade ela é fundamental na vida do cristão. A santidade ela é o que nos aproxima mais ainda de Deus, porque Deus, a passagem diz que Deus ele é santo. Ele é santo. Sede santo porque eu sou santo. Então a santidade ela é fundamental na adoração. Eu acho que é dos primeiros, é primordial na vida do cristão a santidade. Porque não adianta você estar ali, não adianta você estar ali adorando ao Senhor, né, entregando a sua oferta com alguma irregularidade na sua vida. Alguma coisa que não convém ali na vida cristã. Porque não adianta, Deus não vai receber. Deus ele exige que nós tenhamos santidade. A santidade está acima de tudo. O cristão verdadeiro ele tem que ter santidade para poder estar adorando ao Senhor. Também nós temos que ter também uma vida de oração. Irmãos, devocional é de extrema importância, o devocional. Jejuar, né? O devocional não é você ficar 50 horas, né, lendo a Bíblia. A devocional o que é diário. Cada dia você pega uma passagem, você lê de 15 a 20 versículos, né? Primeiramente você ora, faz o seu jejum, né? Ora, pega um capítulo, lê de 15 a 20 versículos por dia,
Depois que você terminar de ler esses versículos, você louva um hino, se puder, né? E depois termina agradecendo a Deus. Esse é o devocional que o cristão tem que fazer todo dia, diariamente. Isso aí se chama vida de oração, né? Vida de oração. É você estar sempre orando, antecedendo pelas pessoas, orando pelas pessoas, não só pelas da igreja, mas todas, pela sua família, pelos vizinhos, pelo teu bairro, pelo teu país, pelo mundo. Ainda mais nesse momento difícil que nós estamos passando. Esse momento é o momento que nós temos que orar mais e mais e mais. Porque é na oração que nós conversamos com Deus. Você quer conversar com Deus? Ajoelha, entra no teu quarto, ajoelha. Que aí você vai estar conversando com Ele. Entendeu? Aí é o momento certo de estar conversando com Deus. Santificar. Nós temos que se santificar. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 e 4. Né? A santidade também já veio falar de novo, está acima de tudo. Vamos aqui para o nosso tópico 3. É preciso estar atento à palavra de Deus. Olha aí, ó. Estar atento à palavra de Deus, isso aí requer o quê? Isso aí fala diretamente em o quê? Obediência. O principal foco dos castigos, das repreensão de Deus, das coisas que Deus abomina é a desobediência. A falta de obediência se chama desobediência. Nós vemos em muitos textos, vemos nos textos de Jonas, nós vemos vários e vários textos de homens que desobedeceram a Deus e acabaram pagando por isso, né? E depois outros voltaram atrás, fizeram o certo, outros não tiveram tempo, mas nós vemos que o principal foco de, de, de distância de Deus, né? Além do pecado, é a desobediência. Porque quando você desobedece, você já peca. É automático. Desobediência já vem pecado. Entendeu? Deus ele fica muito triste quando a pessoa desobedece às suas ordens. Ele pede para fazer, mas a pessoa desobedece. Desobediência ela é terrível, né? Ouvir a voz de Deus. Às vezes as pessoas vão para a igreja e falam: "Não, acho que eu vou buscar a palavra. Eu vou ouvir a voz de Deus." Meus irmãos, para você ouvir a voz de Deus, é só você abrir a Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a pura e verdadeira palavra de Deus, pura. Se você meditou, se você orou, jejuou, você abriu uma passagem bíblica e começa a ler, é Deus falando com você. É claro que na igreja, né, no momento da palavra, é um momento que Deus quer falar com a igreja ali, tá revelando ali. Mas diariamente, se você fazer o que eu falei para os irmãos, que é o que o devocional, cada dia, cada palavra que isso aqui, ó, cada palavra da Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando com você, né? Por isso que o momento da palavra de Deus, né, o momento da palavra é o momento mais importante da igreja, do culto. É o momento mais importante, é o momento que requer reverência, que requer respeito, silêncio e atenção, que é o momento da palavra. A palavra de Deus também não pode ser cortada, não pode ser restringida. A palavra de Deus ela tem que ser explicada. A pregação ela tem que ter começo, meio e fim. Ela tem que ser esclarecedora. Ela tem que ter o tempo hábil. Tem palavra que pode durar meia hora, tem palavra que pode durar 1 hora. Não importa, a palavra de Deus tem que ser pregada. Nós vemos muitas igrejas que colocam mais louvores do que a palavra. Colocam 1 hora, 2 horas de louvores. Louva esse, louva aquele, louva aquele, louva aquele outro. E na hora da palavra coloca 15 minutos. Meu irmão, isso é um absurdo. A pessoa colocar 15 minutos, 20 minutos de palavra, isso é um absurdo. No mínimo, a palavra de Deus tem que ter de 40 a 1 hora. 40 minutos a 1 hora. E também os pregadores, os que forem pregar, entregue o que Deus quer, o que Deus mandou entregar. Não fica aumentando o que Deus não mandou. Deus entregou para falar, falou, explicou bonitinho, começo, meio e fim, acabou. Não fica colocando coisa que Deus não colocou, pelo amor de Deus.
Deus, ele é sábio, ele é soberano, ele sabe o que diz, ele sabe o que faz. Deus, ele não trabalha na confusão, ele trabalha na solução. Por isso que ele é digno, eu já falo de novo, ele é digno de toda a honra e toda a glória, de todo o louvor. É o nosso Deus. E finalizando aqui, irmãos, vamos falar sobre que não devemos endurecer o nosso coração, né? Quando nós endurecemos o coração, olha o que está escrito aqui, ó. O coração endurecido é uma terra rochosa. A semente não será plantada e, consequentemente, não haverá produção de frutos. Olha só, não haverá produção de frutos. Para receber, ó, nossa terra precisa estar preparada para receber a palavra de Deus e assim produzir frutos. Portanto, precisamos refletir o caráter de Cristo. Segundo a Pedro, capítulo 1, verso 4. Ou seja, nós precisamos estar com os corações abertos, como terras férteis, para quando vir a semente é o quê? A semente é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus ela é pregada, automaticamente são sementes lançadas no nosso coração. E quando nós estamos com o coração duro, coração pesado, ou seja, pesado pelo quê? Pela desobediência, pelo rancor, pela tristeza, né? Essa semente ela não vai brotar de jeito nenhum. É como diz aqui, é como terra rochosa. É preciso estar com o coração aberto, limpo, com santidade, com compreensão, entendeu? Com companheirismo, com tudo, todos os requisitos, com o caráter de Cristo. Nós temos que aperfeiçoar cada vez mais. Nós temos que ter o caráter de Cristo. Nossos corações têm que estar abertos, porque quando os nossos corações estão abertos, se transformam numa terra fértil. E quando é lançada a semente, que é a palavra de Deus, produz frutos. Tem que produzir frutos. Nós estamos na igreja, nós estamos servindo ao Senhor para produzir frutos. A palavra vem como semente, cai num terreno fértil e produz frutos. Frutos é o quê? É você pregar o evangelho, as pessoas te ouvirem, as pessoas se converterem ao Senhor. É fazer a obra de Deus com amor em tudo. Essa máquina tem que funcionar, irmãos. A obra tem que andar, não pode parar. Nós temos que deixar essas coisas de endurecer o coração. Deus fala, a gente não obedece. Deus fala, a gente não obedece. Obedeça. O coração endurecido é uma terra rochosa. A semente não será plantada. Consequentemente, não haverá produção de frutos. Nós estamos servindo ao Senhor para produzir frutos. Pense nisso. Nós temos que nos perguntar sempre, né? Mesmo porque nós nos reunimos, qual o motivo de nós reunirmos na presença de Deus? Nós temos que perguntar isso. Perguntar também o que estamos adorando. Será que nós estamos adorando Deus verdadeiramente? Ou as coisas do mundo? Nós temos que obedecer a palavra, irmãos. Nós nascemos para adorar a Deus. Nós fomos transformados para adorar a Deus e fazer a tua vontade. Então nós não devemos endurecer o nosso coração, ficar com ignorância, entendeu? Não aceitar os conselhos. Senão, não tem como nós produzirmos frutos. E o Senhor requer que nós produzimos frutos, como aqueles homens do passado produziram. Pedro, Marcos, Tiago, Mateus, Paulo. Olha o tanto de fruto que esses homens produziram, meus irmãos. E o Senhor requer que nós façamos o mesmo, ainda mais nesses dias difíceis que nós estamos passando.
Nós temos que cumprir a nossa missão, nós temos que fazer o que o Senhor colocou para nós fazermos. Seja em qual departamento, seja em qual lugar que Ele colocou nós. Esse é o nosso compromisso. Esse é o nosso dever. Servir ao Senhor de coração. E adorá-lo de todo o coração e alma. Sobre todas as coisas. A conclusão. Portanto, os salmos não são apenas hinos de adoração, mas também instruções e advertências para o povo de Deus não desprezar a importância da palavra de Deus e de cultivar uma vida de confiança e obediência ao Senhor. Tá vendo? A obediência está em todo lugar. Em todo lugar. Então, irmãos, é isso. Além desse salmo vir nos alertar, ele nos chama a adorar o Senhor cada vez mais, com a verdadeira adoração, que é a reverência, a obediência e no amor, né, meus irmãos? Eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito até o presente momento. Eu queria orar aos irmãos para terminar a nossa aula de hoje. Amado Deus, eterno Criador, queremos agradecer, Senhor, por mais uma aula que o Senhor tem abençoado. Peço ao Senhor que esses ensinamentos venham a entrar nos nossos corações, Senhor, e não sair mais, Senhor. Que nossos corações se tornem terra fértil, Senhor amado, para quando a Tua palavra for pregada, ela receber todas as sementes, Senhor, e essas sementes transformarem em frutos para o Teu reino, Senhor. Senhor, em tudo nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe.